Hoje eu, DJ Henrique Bass, irei entrevistar o truta meu aqui, o Tota, aqui da cidade de Santo André, um grafiteiro. E nesse momento você está ouvindo a música I Hate to Go Work, do Fila Fresh Crew, 1988. O vocalista é o D.O.C. Nessa época ele fazia parte do grupo Fila Fresh Crew. Depois ele saiu de Dallas, no Texas, e migrou para a Califórnia, conheceu o Dr. Dre e começou a carreira solo como D.O.C. Agora vou lá para casa do Tota entrevistá-lo. DJRick.tk. Te vejo lá! Julho de 2009. Beleza, Tota? Tudo bem, graças a Deus. Tota, quando você viu pela primeira vez um grafite? Bom, as primeiras coisas que eu vi, as primeiras informações que eu vi ligadas a grafite, eu vi em capas de disco, né? Isso no finalzinho mesmo de 80, tipo 89, começo de 90, né? Até mesmo porque a gente tinha uma equipe de baile no Centro-Ville que era a JMC, né? Que fazia as festas de rua. E depois eu vi alguma coisa na parede mesmo, eu vi alguma coisa do Puma, né? Mas aí já em 93, antes disso eu vi uns grapichos, a gente chamava de grapicho, que na época a gente falava que era mistura de grafite com pichação, que eu vi do pessoal do Biltres e o pessoal dos Faraós. Isso aí já era um pouco antes de 93, assim, né? Mas foi tudo ali em volta de 90 e... Não, agora que eu tô lembrando. Eu vi, sim, um grafite do Puma nos anos 80, final de 80, bem finalzinho, mas na verdade foi meio que uma decoração que ele fez na escola Meruton, que era uma caixa d'água que tinha. Aí ele fez lá na Turma da Mônica lá, uma Mônica surfando e tal. Ali foi um começo de alguma coisa na parede. Ali não era o original grafite, mas era um começo, né? E depois eu vi essas imagens que eu acabei de falar, do pessoal fazendo grapicho, e depois dele, em 93, aqui nas pilastras do Carrefour, né? Então essas informações começaram pelos discos, grapicho e Puma mais tarde, em 93. Quando que você fez seu primeiro grafite? Fiz em 90 mesmo. E onde que foi? Esse grafite ele estava até o ano de 2003, ele estava ainda na escola, onde foi feito, né? Na escola Oscavo. O pessoal conhece a escola como Oscavão, que fica ali no Parque Novo Oratório, né? E ali, Parque Novo Oratório, bairro Bangu, para ser mais preciso, bairro Bangu. E essa escola, uma escola estadual, se eu não me engano, eu fiz em 90 e apoio de ninguém, né? Apoio de Deus só. E na época eu tinha um grupo sádicos já, que era os sádicos, que a gente chamava sádicos grafite, né? Aí porque a gente tinha o diferencial da palavra grafite, porque os sádicos em si ele era um grupo que no começo era gangue e depois ele ficou sendo um grupo cultural. E aí sádicos grafite pode diferenciar, né? Ter outra repartição ali. Então foi em 90, na escola Oscavão, do bairro Bangu de Santo André. E exatamente o que foi o seu grafite? Então, a gente tinha um vício muito de letra na época. Quase ninguém desenhava personagens, cenários e tal. Então esse vício da letra foi o que a gente fazia, porque a gente tinha um costume de fazer as letras, o próprio nome, letras simples, e logo a gente acrescentava um pouco mais de cor e formas, né? E aí a gente tinha uma ideia muito de fazer umas letras com as cores, tipo 3 cores, vai vermelho, amarelo e azul. E sempre uma escorria na outra, né? A de cima escorria de baixo e por aí ia. E o contorno grosso de preto, assim. E aí ao lado a gente fez um desenho de um personagem que era um rapaz de touca, uma touca escrito sádicos, com um taco de beisebol na mão, que a gente tinha um taco de beisebol. Aliás, tem ele até hoje? Deve estar aqui. Eu lembro dessa época aí, sádicos, tinha do outro lado do Centro-Ville, tinha os detentes, né? Deve ter aqui o taco, mas o original mesmo não tem, o original tá escrito sádicos de pirógrafo. E a gente, o taco de beisebol e o rapaz de sobretudo, se eu não me engano.
Na época a gente colocava ele com um tênis Converse, que era o Cons, que na época era um pouco, era um plano era um sonho de consumo assim da gente, né? E aí a gente desenhava dessa forma, e sempre era um personagem do lado e letra do outro, né? E escritos sádicos e esse personagem, esse foi o desenho. E depois o nome de todo mundo da galera, aí mais de 20 nomes, né? 3 pintavam, mas 20 ganhava crédito ali. Então os desenhos, na época, os desenhos eram esse tipo assim, ninguém fazia mais além disso. Era sempre um personagemzinho, uma letrinha, sempre era isso, não tinha muita coisa. Ou 3 cores, 2 cores. E você usou o que nesse grafite? Spray ou só foi? Latex e pincel. Latex e pincel. Só. Tota, você já grafitou em vagões de trem? Eu, na verdade, eu não sou muito profissional nisso não, mas eu já pintei uns 2 vagões já, né? Eu pintei em 2000 acho que foi 2001 ou foi 2000, que eu pintei um cargueiro de cimento Minas, Minas. Ah, é? É. Aí eu escrevi Tota mesmo, já tinha meio desgarrado de site, eu colocava só Tota. E depois eu pintei, um pouco mais tarde eu pintei um outro com o pessoal da Finlândia. O pessoal veio pro Brasil e tal, eu queria pintar uns trem, a gente acabou pegando também outros cargueiros. E aí a gente fez também, né? Nós pintamos todos em Santo André, né? Mas eu nunca fui profissional nisso, assim. Só fiz essas 2 experiências só pra me ver como era, né? As pessoas falavam e eu nunca tinha feito. Então eu fiz esses 2 pra ver se era tudo aquele orgasmo mesmo, né? Mas não senti muita coisa não. Nessa sua vida como grafiteiro, você falou o pessoal da Finlândia, já conheceu muita gente assim do primeiro mundo, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que vieram para cá? Então, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, mas sempre foi de forma estranha, então eu nunca quis conhecer. O que é forma estranha? Eu acho que as coisas têm que ser natural. A pessoa vem, te conhece, é apresentada por alguém, etc. Ou se eu fosse para algum outro país, conhecer então essas pessoas. Mas, por exemplo, no ano de 2003... Não, no ano de 99... No ano de 99, veio um rapaz pro Brasil chamado Lumit, né? E aí, assim... aí ele veio, ficou em São Paulo com algumas pessoas e tal, depois quis conhecer Santo André e tal. E aí então acabou vindo para Santo André. Só que a forma que foi conduzida, né, a vinda dele e as pessoas que pintaram no mesmo suporte que ele, eu achei que ficou uma coisa meio forçada, assim, sabe? Querendo muitas pessoas querendo ficar do lado dele, querendo estar mais próximo. Então eu não consigo. Você é mais discreto, sua maneira, né? Eu fico mais na minha. Eu acabei não pintando no dia, indo pintar no outro dia sozinho, para não deixar minha vaga lá. Mas no dia eu me recusei a pintar, porque eu não admito essas coisas, sabe? Eu acho que a pessoa pode ser do país que ela quiser ser. Ela não é melhor que ninguém, sabe? Eu acho que tem muita gente que se diminui para as pessoas a toco de banana. Então, para conhecer as pessoas dessa forma, eu não quero conhecer ninguém. Eu prefiro que seja uma coisa natural. Tenho sim sonho de conhecer muitas pessoas, mas de forma natural. Qual o local mais longe que você foi fazer um trabalho de grafite? Eu tive o prazer de estar na Paraíba, na Bahia. Que ano na Paraíba? Paraíba eu fui agora em 2007 e a Bahia eu fui em 2004. E fui também, em 2013 eu fui para Porto Alegre. Então esses foram os lugares mais longe, mas também já fui em outros lugares fora de São Paulo, né? Rio, né? Rio, Curitiba, Londrina, etc. Mas esses foram os mais longe, assim, né? E que me ensinou, assim, muita coisa. Cada lugar que eu passei, assim, nossa... Primeiramente que, assim, a parte do Nordeste é a que eu mais gosto, né? É o que eu acho que tem mais coisas pra ver. Tem mais novidade, né? Eu não vi não vejo muita graça, assim. Até no próprio São Paulo mesmo que eu moro, até no Sul, assim, não acho muita graça. Eu acho mais interessante o Norte, o Nordeste, assim. É onde no Norte eu nunca fui, mas no Nordeste, assim, eu tenho ido bastante. E é onde eu acho que tem mais coisas pra se falar, sabe? As coisas regionais, assim, é uma coisa muito
sei lá, é muito místico, é muito diferente, cara. E até o grafite acaba recebendo essa influência e as pessoas, o sotaque delas, o jeito delas serem assim, que até elas mesmas acham que é uma coisa que não é legal. Eu, por exemplo, acho que tem de grande valor a forma que os paraibanos, os pernambucanos, o jeito que eles falam, assim, o sotaque deles eu acho muito bonito. E até mesmo eles, assim, tem uns que eu percebo que não gostam de ser como é, sabe? Tem gente que acha que, uns até que eu vejo que quer imitar um pouco São Paulo na gíria e tal, só que eu acho que é meio forçado e não fica legal. O legal é como eles falam mesmo. Assim como também, se a gente quiser ficar imitando nordestino, eu acho que vai ficar feio também. Eu acho que tem que ser tudo de acordo com como Deus fez, de acordo com a sua questão geográfica, né? Onde você está localizado. Então, já fui nesses lugares e pude colher e aprender muita coisa, né? Na Paraíba também deixei história, todos os lugares que eu fui deixei história. Em Londrina, por exemplo, eu consegui influenciar muita gente a fazer grafite. Na época não tinha quase nada quando eu fui para lá. E aí as pessoas começaram a fazer. E depois eu encontrei com um pessoal de lá, aqui em São Paulo, numa mostra, e eles falaram que a época que eu tinha ido tinha sido uma época que estava, bem dizer, chegando para eles o grafite. Né? Então posso dizer que em Londrina, pelo menos, eu colaborei demais com essa questão aí do início, né? Reforçou o início do grafite em Londrina. E colaborei em vários lugares. Bahia, por exemplo, eu fui num lugar onde era sertão e que as pessoas não conheciam grafite, né? Então ali eu fiz um grafite numa casa e essa casa ficou, quase que ponto turístico, assim. E ali eu consegui sensibilizar fazendeiros, pessoas que tinham um pouquinho de grana a mais ali. Até o cara acabou matando um boi lá por causa de mim, fazendo meio que uma festa lá, um churrasco, para comemorar e conversar e tudo. E aí eu fui bem querido, assim, sabe? O pessoal me tratou muito bem, assim. Conheci vários engenhos lá, engenho de feira de mandioca, né? Fiz foto, conversei com as pessoas, falei de Deus, falei do meu trabalho, falei da questão da autoestima. Consegui, conversar com as pessoas de uma forma bem auxiliadora. Eu tenho muito essa coisa comigo, assim, todas as pessoas que eu converso, eu já converso meio que com um olhar social. Eu não converso com ninguém só falando de arte ou só falando de tal coisa. Eu gosto sempre de colocar o social no meio, porque é uma coisa que eu acredito que tem que existir, né? Então, essas foram algumas experiências aí que eu tive. E nos seus grafites, uma vez eu vi um grafite seu na Concha Acústica aqui no evento que teve ali na 98. Praça do Carmo. E também teve um evento de grafite, e também Consciência Humana cantou ali, o RPW, em 98 no Parque Novo Oratório, anunciaram ali. E os seus grafites você costuma também colocar a parte social do país, problema social, né? Sem terra, coisas assim, né? Então, eu sempre liguei para essa temática, só que como o tempo antes era um pouco mais difícil e a gente tinha menos experiência, eu sei que muitas coisas que eu falava, da forma que eu falava, hoje eu procuro utilizar um pouco mais de criatividade, mas continuo falando, né? E eu acredito que isso é legal, falar dessas coisas todas, porque o ser humano ele precisa viver em sociedade, né? Foi feito para viver em sociedade. Então a gente tem que respeitar as pessoas, tem que se todo mundo procurasse a melhoria do outro, todo mundo estava bem, sabe? Se eu procurar só a melhoria e você procurar a minha, todo mundo fica bem, sabe? Se eu procurar a melhoria de um menino que eu converso na rua, é menos um no semáforo dando 5-7. Então tudo isso é uma consequência, sabe? O social ele é abrangente, né? É o que a gente vive, somos nós, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. E eu procuro explicitar isso nos meus trabalhos, mesmo de forma tímida, de forma implícita ou de forma extravagante, mas eu sempre costumo falar disso, porque é o que eu acredito e acho que todo artista ele tem que ter essa preocupação, porque afinal de contas o que não é artista vive é o mesmo mundo que o artista também vive. Então é um mundo que, se ele não colaborar, a reação vem para cima dele e atinge ele como se ele fosse qualquer outro. Então, nessa hora, para olhar para a questão social, a pessoa tem que usar a influência de artista que ele tem, mas não se colocar como o
privilegiado de querer, de não querer usar as ferramentas que tem na mão. É legal que use de fato, né, e deixe a arrogância de lado, porque acho que é assim que a gente consegue adquirir respeito, segurança, mudanças, né, relacionamentos, harmonia. Acho que é isso. Tota, fale-me sobre os grafites, assim, a diferença entre grafite aqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa. Então, a diferença maior é pela questão social, né? E depois ela reflete na vida de cada um, que reflete no trabalho de cada um. Então, por exemplo, tem os motivos, que é, por exemplo, você consegue ver hoje, não, nos anos 90 já, você conseguia ver nos grafites, por exemplo, da Alemanha, uma tendência muito forte do 3D. O 3D, para quem não sabe, seria uma pintura onde você pode fazer desenho de personagem ou de letra e que você não utiliza de contorno, você utiliza da luz e sombra dando um volume natural. E essa técnica é uma técnica que você, se você for uma pessoa pobre, por exemplo, você não consegue desenvolver ela. Porque você precisa, por exemplo, para ser uma coisa fiel, você precisa de auxílio de um computador, por exemplo. Né? Para você ter aquela imagem 3D e dela você fazer virar algo, né, no papel e que vai para a parede. Então você acaba estudando pelo computador, pelas formas, enfim. E então já dá para ver que nesse estilo existe uma tecnologia inserida naquele contexto. Então por isso eu acho que a questão social emplaca bem nisso aí. Já no Brasil, nos anos 90, eu vejo que a gente começou a aprender o que era produção. Né? Eu me lembro que em 98 poucas pessoas faziam produção. As pessoas, me lembro que em 98 teve um bate-papo em Santo André, onde trouxe vários artistas de São Paulo para esses bate-papos. E aí as pessoas tinham aquela febre, inclusive assim, tinha uma mente até um pouco fechada para as oportunidades, para diferentes suportes. O que o pessoal mais tinha na mente era pintar pequenas coisas e pintar no muro. Grandes produções quase ninguém pensava. E quando falava de usar um outro suporte, por exemplo, o tecido para se fazer um trabalho, era uma rejeição muito forte, muito grande. As pessoas não tinham essa percepção. E eu me lembro que quando o Crazy Legs veio ao Brasil, daí o pessoal queria estar onde o Crazy Legs estava, no evento, queria fazer grafite, mas não tinha onde fazer. Ah, sim, foi em Pinheiros isso, em 99 ele veio. Então. Eu estava lá. Então, em 98 foi a discussão, e em 98 veio o Crazy Legs. Em 99 veio o Crazy Legs, da Rocksteady Crew, né? Aí quando ele veio ao Brasil, aí o pessoal queria estar lá fazendo grafite junto lá e não podia, não tinha espaço. Aí os caras fizeram no tecido, como eles tinham rejeitado em 98, na nossa reunião. Aí fizeram algumas exposições, meio tímida, mas fizeram algumas coisas. Então assim, e ali acabou afirmando, existe a possibilidade de também usar outros suportes para pintar. Não necessariamente o grafite, mas a pintura em si. E aí o que acontece? E aí também a mente começou a abrir para fazer trabalhos em grupo e trabalhos maiores. Eu me lembro que ainda em 98 já tinha começado isso, lá no Cambuci, 99 veio sendo reforçado, e daí em diante começou mesmo. No ano 2000, aí eu lancei a primeira revista de grafite de Santo André, e até hoje a única, a Intervenção Urbana era o nome. Lançamos numa festa no Duque de Caxias, onde tive lá o Ninja, que fez um som pra mim, o Alexandre Smurf, a Backspin, o Nelson Triunfo foi o MC da festa. Foi uma festa muito louca que eu organizei. Então, aí ali, a gente começou a dar uma nova roupagem ainda para as pessoas que pintavam na rua, porque aí o cara já vinha fazendo produção, já conhecia outro suporte, daqui a pouco a revista começou a ter, dando a notoriedade para os trabalhos, e ali veio unindo mais as pessoas, porque
aquela pessoa que não se conhecia passou a se conhecer por causa da revista, entendeu? E inclusive assim, essa foi uma revista que foi muito vendida na Europa, mas pouco vendida no Brasil, mas vendeu algumas. E aí a gente começou a se familiarizar com isso. Eu me lembro que no começo de 2000 a gente produziu um grande mural. Na época eu tinha um grupo chamado Avecrio, e aí a gente fez esse mural para virar a capa da revista. Aí nós pintamos um grande mural de uns 40, uns 30 metros de largura por uns 6 de altura, mais ou menos. E aí a gente fez esse mural contando história, a trajetória dos migrantes, né, tal, no destino, do êxodo rural e tal. E aí a gente começou a reforçar isso. Quando a gente pôs esse grafite na capa da revista, e aí lança a revista, aí afirmou, não, grafite de produção é o que há, é o que dá para acontecer, é possível fazer. Então aí começou a de fato abrir essa coisa da produção. Então os anos 90 era uma época de limitação, época de pessoas limitadas para tudo. E depois começamos a Avecrio foi até uma das primeiras a fazer a produção. Não tinha muitas produções, nós fomos os precursores nisso. E aí a gente começou a fazer grandes murais gigantescos e tal. E que hoje eu dou continuidade nisso, só que com o coletivo 5 Zonas. Hoje a gente pintou prédio e tal. Então, eu vejo que uma coisa que a gente emplacou muito no Brasil, isso até antes dos anos 90, foi sempre usar um pouco muito látex, tinta látex. A diferença estava muito nisso, né? Usava pouco spray, depois começou a usar muito spray. Poder aquisitivo. Isso é uma questão social mesmo. E aí a gente começou também, uma outra diferença é que assim, a forma das pinturas das letras, né? A gente os Estados Unidos, por exemplo, eles colorem muito dentro das letras, colorem muito. Aqui a gente coloria pouco. Tinha muita letra que era, de repente, só azul e contorno. Os Estados Unidos eram muitos tons, muitas cores e tal. É uma meio característica deles, e a gente não. Então tem um pouco disso, assim. Acho que a gente começou com as coisas de produção, né? Acho que as produções foram coisas que no Brasil, uma coisa muito forte, assim. Se bem que tinha um grupo em 97, se não me engano, o FX, que tinha um pessoal europeu, tinha uma galera, tinha o Dain, tinha o Lubit, o The Kid, vários caras que se juntaram e montaram um grupão, e nesse vídeo tem uma produção monstra, assim, monstra. Mas pra nós, assim, no Brasil, a gente não sofreu muita influência disso, a gente já fazia isso sem precisar ver lá fora, e a gente, da Avecrio, conseguiu dar uma emplacada nisso aí, trazer isso de fato pro Brasil. E você falou de grafite no tecido, e como eu te disse antes, o Herê, ele fez o Puma, né? O MC Puma, ele fez um grafite pra mim numa camiseta, até hoje eu tenho guardado, tá escrito Rick J. Ele fez isso em 1988 pra mim. E a Ieda, do grupo Paradise, ela também chegou a fazer alguns grafite em calça, jeans, em jaqueta, moletom. E ela fez pro Alexandre, me lembro bem, que escrito Miami Bass no moletom dele. Ele usava muito isso aí, eu lembrei agora. Então, no Brasil, nos anos 80, isso que eu estava tentando explicar. Muitas pessoas falam assim, o hip hop chegou no Brasil nos anos 80, 82, 3, 4, vindo dos anos 70, desde as festas do Palmeiras, não sei o que, do soul ao hip hop. O pessoal fala muito isso. E aí fala do grafite, por exemplo, em 84, muitas pessoas falam que tinha um grafiteiro que fazia levava alguns desenhos pra lá, na São Bento não, na São João com o Nelson, na perto da Mesbla, ali 24, e que o nome dele era Zelão. Tinha também um outro rapaz chamado Robô, se eu não me engano, e aí dizia que fazia grafite. Só que na verdade, o que tinha muito, era os caderninhos e na roupa. Toda a equipe, toda a gangue na época, né? Tinha a sua jaqueta jeans com sua marca, seu desenho pintado por um grafiteiro, seu boné, sua calça. Isso era comum. Só que aí em 91, quando o Paulinho, o Chico César,
esqueci o nome do rapaz, um cineasta aí, acho que é Francisco César, se não me engano. Ele lançou o Hip Hop SP, um filme. Você teve esse filme já? Não. Tá. Foi o primeiro filme de hip hop, em 91. E esse filme aí mostra inclusive o James pintando. E mostra a cena do hip hop e tal. E 90 é onde começou a dar um boom mesmo. Acontecer grafite mesmo. Sabe? Porque até então era muito isolado. Era muito a isolado. capa do disco do Taíde é de 89. Tem um grafite ali. E do Sampa Crio, que saiu o disco em 90, também tem um grafite. Mas era bem pouco, tava começando, né? Tota, fazendo grafite, teve algo engraçado que aconteceu? Então, a gente fez eu me lembro de dois fatos. Um fato foi quando nós fizemos um trabalho, acho que em 95, 96, aqui na escola em frente à Escola Ovídio, no São Jorge. E eu me lembro que a gente fez um trabalho, nós fizemos um trabalho lá e tal, e aí aquela febre de querer fazer mais e mais e mais, a gente acabou pegando uma casa para pintar lá ilegalmente, e só que a gente tinha um horário para chegar em casa, né? A gente era meio novo, meio moleque, então a gente tinha que chegar em casa num determinado horário, a gente ia fazer só aquilo ali, sair dele e ir embora. Só que aí o dono da casa, ele saiu para nos pegar, e ele veio pelo lado que era o lugar que a gente tinha que correr para ir embora, e se a gente voltasse não ia ter muita saída. Aí a gente acabou saindo, a gente entrou a gente começou a correr muito, ele foi atrás. A gente entrou numa usina de lixo e aí a gente, quando foi ver, estava sem saída, não tinha mais lugar para sair. Aí só tinha mesmo passar por dentro da usina. E tinha, obviamente, uma empresa, né? Na época era a Iterpa, hoje é a Rotedale, que é a coletora de lixo. E aí a gente teve que implorar para o pessoal deixar a gente passar por lá para dar a volta, para não ter que voltar por esse lugar, com medo do cara pegar a gente. Aí a gente acabou que a gente se atrasou todo, demos uma volta terrível, né? E chegamos em casa, os pais, né, preocupados e brigaram com a gente chegou cheio de barro, porque a gente teve que passar uns barros para correr, né? Então a gente ia fazer uma coisa tão simples, acabou quase se matando. E outro lance que eu achei muito interessante, aí entra um lance de preconceito. A gente ganhou uma verba de um trabalho que nós tínhamos feito. E aí a gente resolveu, vamos fazer uma comprinha pra gente poder pintar com mais tinta e tal, né? A gente já tava fazendo uns trabalhos e tal, isso foi lá para 94, 93. Aí então vamos comprar. Aí nós fomos comprar as tintas numa casa de tinta que existe até hoje, né? E essa casa ainda tá lá na Rua Guaianazes. Aqui na Vila América? Aqui na Vila América, Guaianazes? isso mesmo. Assim. Fomos lá comprar as tintas. Aí daqui a pouco entramos na sala, na casa de tinta. Aí daí falamos, viemos comprar as tintas. Aí a mulher já falou, socorro, socorro, eles vão me roubar. Não, a gente quer comprar as tintas. Aí ela já correu, já se abaixou, já saiu correndo assim. Aí nós olhamos um pro outro assim, peraí, acho que a mulher foi assaltada e acho que foi a gente, né? Vamos embora. Aí nós fomos embora. Aí chegamos em casa. Vamos ligar pra ela? Vamos. Ó senhora, quem tá falando aqui são os rapazes que acabaram de sair daí, foram mal atendidos, né? E queriam comprar tinta, assim. Aí ela, agora eles estão me ameaçando por telefone, não acredita, desligou. Aí nós falamos, vamos lá de novo para conversar com essa mulher? Vamos até lá. Chegamos lá, aí quando essa mulher viu nós assim na esquina, essa mulher catou no braço da filha dela e saiu correndo. Corre! Eles voltaram! Eles queriam nos matar! Eles voltaram! Aí saiu correndo. Aí eu falei assim, o negócio tá sério, né? Essa mulher ou ela é louca ou ela realmente teve um problema com algum assaltante. O que a gente faz? Aí por ela ter feito esse escândalo, os vizinhos chamaram a polícia. Aí os policiais chegaram. Aí pararam assim. Pai, mão na cabeça. O que vocês querem com a mulher? Não, a gente quer comprar tinta. Comprar tinta, vagabundo.
Que tinta o quê? Tá aí infernizando a mulher, não sei o quê. Aí acabou que os caras levaram a gente pra delegacia. Aí nós chegando lá, aí o delegado falou assim, olha, essa mulher tem problema mental, porque não é a primeira vez que ela faz isso. E se eu fosse vocês, eu processava ela. Então aqui com vocês não vai acontecer nada e pode acontecer com ela se vocês quiserem. Aí a gente muito jovem, tá, muito menino, a gente resolveu deixar quieto. Mas nós tivemos assim uma grande frustração, um vexatório muito grande assim, porque a exposição que ela nos colocou assim foi muito grande assim, sabe? No meio da rua, muita gente, delegacia, coisa terrível. Então foram os dois fatos assim que eu achei que foram bem engraçados. Assim, engraçado, né? Tota, antes de fazer grafite, você pichava? Então, a gente... muitas pessoas acham que toda pessoa que faz grafite já foi pichador. Isso não é verdade. E nem é regra também. Mas eu tive, sim, essa experiência. Né? Acho que pra mim foi uma experiência comum, normal. A única coisa que não foi comum foi a aceitação na minha casa. Meus pais não aceitaram e eu tive também algumas deselegâncias no meio do caminho, né? Por exemplo, eu me lembro que nós íamos... ia acontecer um jogo do Santos, o Artiscara do Santos, que ia acontecer no domingo, e nós então, com aquela ingenuidade de querer ascensão, porque queria pichar e ser famoso no que fazia, a gente resolveu pichar o Bruno José Daniel. Estádio aqui. Estádio. Vamos pichar porque eles vão televisionar e vai sair na televisão e vão ver nosso bicho. Vamos pichar isso aí. Aí nós falamos para um rapaz, ó, fica aqui na esquina olhando. Se vier alguém, você dá uma subiada para nós. Tá bom. Quando daqui a pouco esse cara sumiu. Quando vai ver, já tava as polícias no nosso pé já. Chutando, dando murro na cabeça e tacando tinta na gente. Nós tomamos um banho de tinta naquele dia, apanhamos muito. Não conseguimos terminar a pichação. E inclusive, lógico, não rolou nada na televisão. E a gente saiu somente apanhado. E ficamos com o cabelo azul por uma semana. Então foi uma experiência assim, essa entre outras, que me fez pelo menos a repensar o que eu queria ser, né? E eu acho que eu fui até um pouco covarde mesmo, não aguentei o baque, né? E fui devagarinho parando por não aguentar seguir toda essa correria, essa risco, né? Riscos, dificuldades. Né? E aí então eu comecei a fazer grafite. Já fazia. Só que era paralelo. E aí eu falei, não, realmente eu vou ficar por aqui. Acho que é uma coisa que a gente faz, as pessoas gostam, aceitam, né? Uns realmente... Tem gente que não gosta de grafite, mas a maioria gosta. Então foi o que me deu respaldo para permanecer fazendo o que eu faço até agora. Então foi um pouco isso. E a própria família foi ajudando, foi dando... depois, né, começou a orientar, começou a dar uma força. Muitos amigos meus foram importantes para eu conseguir ascensão. Muitas pessoas me indicavam, sabe? Não, quem faz é o Tota. Não, o Tota é bom. Não, o Tota é legal. E isso foi sendo frequente. Então eu pegava trabalhos, pegava isso, pegava aquilo. E hoje, graças a Deus, estou num patamar assim que tenho o meu reconhecimento, assim, sabe? Muitas pessoas me conhecem, me respeitam e gostam do que eu faço. Me fala um momento feliz fazendo grafite. Eu gosto muito de pintar quando eu posso levar minha família, né? Quando eu tinha carro, eu ia para eventos, principalmente mostras de grafite, levava minha família, levava as tintas e ali eu conseguia pintar meus filhos à vontade ao meu lado, né? Então pra mim isso sempre foi uma coisa feliz, assim, sempre foi uma coisa boa. Então foram vários momentos assim, né? Se eu citar um específico eu não lembro agora, mas teve vários momentos assim que pra mim foram momentos felizes, né? Então estar com a família e pintando pra mim é a melhor parte. E amigos, lógico. Tota, fale-me sobre a Casa do Hip Hop em Diadema, quando você trabalhou ali. A Casa do Hip Hop em Diadema, ela surgiu em 99 como o nome Casa do Hip Hop.
o Centro Cultural Canhema, que é o centro cultural que cedia a Casa do Hip Hop, existe desde 93. E em 99, quando eu fui trabalhar lá, né, passei por uma seleção e tal, fui trabalhar, ali é um espaço onde as pessoas têm para praticar hip hop, aprender a história e aprender comportamento também. Ali foi um espaço onde eu pude passar muito conhecimento, aprendi até mais do que ensinei. Pude também ganhar uma grande notoriedade, para mim foi um momento muito feliz. Ali eu conseguia por semana dar 5 entrevistas para jornais, sabe, durante muito tempo. Hoje eu tenho pelo menos umas 3 passos só de jornais que eu já saí. Você pode até fotografar alguns se você quiser. E que eu assim agradeço a Casa do Hip Hop. Né? Muita gente me conhece por causa da Casa do Hip Hop. Tem muita gente que até fora pessoal até de fora do estado, assim, que eu nunca fui, de repente, até por exemplo Rondônia, pessoas já me conhecem, me respeitam por causa da Casa do Hip Hop, que me proporcionou entrevistas, etc. Países me conhecem por causa da Casa do Hip Hop. BBC de Londres, por exemplo, eu dei entrevista 2 vezes para a BBC de Londres, uma na Casa do Hip Hop e uma na minha casa, né? E a da minha casa eu fui indicado por uma moça amiga minha da Veja São Paulo. Então a gente acaba tendo assim uma grande satisfação, sabe? Ali é a minha casa. Eu dei um tempo de trabalhar lá porque eu tô com outros projetos, mas na verdade lá é uma casa que eu tenho um grande carinho, assim, um grande amor, né? As pessoas de lá eu gosto demais, de todos os funcionários e da comunidade como um todo, assim, eu gosto demais dali. Em junho, julho eu quero estar voltando para lá e voltar a fazer meu trabalho que eu sempre fiz, né, e ocupar o meu espaço. Tota, tem algum lugar em especial que você sonha em fazer um grafite? Eu queria muito visitar primeiramente o Ceará, né, fazer um grafite, visitar. Queria muito visitar e fazer um grafite no Egito, né, e aí, quem sabe, Nova York, né, Pompeia, aí vai mais pra frente, assim, os lugares. Mas os primordiais aí seria Ceará e Egito. Tota, da época que você começou a fazer grafite para os dias de hoje, houve muitas mudanças no grafite em geral, no Brasil? Eu inclusive sou responsável por muita coisa que mudou, cara. Eu sempre fui um cara contundente e uma pessoa muito responsável e inovadora. Então, eu posso falar que eu tenho culpa por muita coisa que mudou no grafite, principalmente de Santo André, né? Até do Brasil também. E acho que uma grande coisa que mudou foi essa coisa as oficinas começaram a existir, e eu sou um dos precursores em oficina, né? Na questão de você passar o conhecimento, socializar o que você sabe. Isso foi uma inovação no grafite, quando era uma coisa somente marginal, que cada um fazia por si só, totalmente individual, começou a ser socializada. Então isso é uma mudança no grafite. Outra mudança que eu também sou precursor é em pintura em tela. Pessoas que pintam na rua, que passou a pintar tela, e são dos precursores também, que passou a expor em museus. Eu sou, por exemplo, em Santo André, eu sou o primeiro a expor em museu. Inclusive no Museu Santo André, eu sou responsável pelo fluxo, pela mudança de fluxo de pessoas, né? Antigamente tinha muitas pessoas de idade que frequentavam o museu, hoje frequenta também adolescente por causa das minhas atividades no Museu de Santo André. Então eu digo que isso eu tenho realmente parte nisso, e eu vejo que a partir disso foi existindo um pouco de um olhar para o crescimento plástico, pictórico e intelectual. A pessoa não está mais preocupada só em pintar, está preocupada em pintar com conhecimento, com técnica, com experimentar suportes, experimentar tintas, etc. Então essas mudanças, essa coisa de conhecimento, ela foi chegando aos poucos, né? Eu sempre introduzi isso, eu sempre falei disso nas minhas aulas, né? E sempre consegui formar pessoas que fossem pensantes, né? Um outro lance que eu vejo também, que a partir das pinturas em tela, hoje a gente conseguiu um grande mercado para se vender tela. Hoje um grafiteiro faz uma exposição e vende tela. Telas caras, não é tela de R$500. Tô falando de tela de R$40 mil, eu tô falando.
tá? E hoje consegue, hoje tem esse mercado. Telas aí de 7 mil reais, entendeu? De 5 mil reais. Telas pequenas, telas de 2 por 2, tá? Não é tela de 50 por 50. Então, a gente conseguiu esse mercado também. Eu sou um dos caras que deu uma retomada na questão da pintura em tecido. Eu fui um dos caras que tentei e até consegui restaurar um pouco isso, mas aí no caso eu fiz com uma parceria com a minha esposa, pintando bolsas, né? E a gente fez uma técnica patchwork, que seria umas pinturas em tecido, recortar e colar em outro tecido, né? E também a pintura no próprio tecido, né? Então a gente retomou isso e são olhares diferentes, né? E outra coisa que eu também sou responsável foi sempre pela criação e pelo estudo do painel que você quer fazer. Sempre que você vai fazer uma pintura, eu comecei a pregoar que o interessante não era fazer por fazer, mas ter uma ideia por trás daquela ação, ter um questionamento por trás daquela ação. Não é sempre, não é porque eu quero que todo mundo seja pessoas que denunciam, que falam mal do governo. Não é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo seja pensante. Se você está pintando um desenho de uma paisagem ecológica, mas por que dessa paisagem ecológica? Tem que ter um pensamento legal em cima disso. Então eu sempre questionei isso, sempre provoquei isso. E isso eu consegui revolucionar também. Muitas pessoas começaram a fazer painéis, né, a partir de muitas coisas que eu falei e a partir de painéis que eu mesmo fiz, para dizer como que se faz. Então a produção de painel foi uma mudança muito grande, porque antigamente era só mesmo letra e o personagem, só. Depois começou a vir grandes produções, grandes artistas, grandes pensadores. Hoje, no grafite, a gente está começando a apontar os que vão ser os Picassos, os Michelangelos, os Da Vincis da vida, entendeu? A gente está apontando quem vão ser, entendeu? Então, está saindo pessoas de qualidade no grafite. Hoje, o grafite não é mais feito por pessoas ignorantes, pessoas que só querem pintar por pintar. Hoje tem pessoas que estudam história da arte, tem pessoas que estudam artes plásticas, pessoas que estudam arquitetura para fazer grafite. Eu, por exemplo, hoje, além de pintar, eu faço produção cultural. Eu organizo festas, eu faço exposições, eu pinto telas, eu faço uma série de coisas. Então, tudo isso que eu faço são elementos que me ajudam no dia a dia com o meu grafite. Para me argumentar, para me saber o que eu estou fazendo, para me convencer as pessoas do que eu faço. Então, o grafite mudou tudo isso aí. Tota, fale-me sobre a história do grafite no mundo. Então, eu tenho alguns dados que eu posso apontar aqui, que com certeza vão contribuir para formar essa linha cronológica, né? Essa linha do tempo aí. Porque ao certo mesmo, toda a história é formada por muitas pessoas, né? Não é um que dita e aquilo é regra, aquilo tem que ser seguido. É uma linha que várias pessoas vão contando. Então a minha contribuição para essa sua história, para esse seu registro, eu vejo assim. O legal seria a gente começar a entender o seguinte. O grafite ele é uma coisa, ele é uma arte de quem pensa, de quem denuncia. O grafite é isso. Mas também ele é comunicação. E pegando por essa parte comunicação, a gente consegue levar lá para a caverna. As pinturas rupestres, onde a gente tem os bisons, enfim, várias pinturas, né, feitas em paredes. Ali tinha uma comunicação. Mas não necessariamente tinha reivindicação de nada. É somente uma comunicação, que também está inserida no contexto do grafite. Mas quando se fala da questão de denúncia, da questão de reivindicação, de anseio, enfim, a gente consegue ter, por exemplo, uma história muito falada e que não pode deixar de ser registrada, seria a época que aconteceu as primeiras escritas em paredes na cidade de Pompeia, né, que seria na Itália. Então, foi assim, um momento onde muitas pessoas de diferentes classes sociais, de religiões, etc., começaram a se rebelar com a questão não só de governo, mas no seu dia a dia, vários tipos de problemas sociais, emocionais, etc. Emocional no sentido de gostar de uma pessoa e escrever
frase ou o nome da pessoa e tal. Então a escrita, ela surgiu nessa época com esses motivos e inclusive foi daí, né, com base na Grécia, foi daí que teve a consolidação da palavra grafite, né? Porque assim, um pouco na Grécia, a gente vê que, levando um pouco para a Grécia, a palavra grafite ela significa, vem do latim, se não me engano, tá, graphem, né? Que no caso a pessoa significa escrita com carvão, né? Se eu não me engano. E ela consolida na Itália simplesmente dessa seguinte forma aqui. Vou soletrar para melhor entendimento. G-R-A-F-F-I-T-I. Grafite. E não grafite com um F só e no final. Essa forma primeira que eu falei da Itália é a forma que se consolida, né, com base na Grécia, ela se consolida assim e é ela que todo mundo usa, as pessoas que fazem grafite, é assim que usa a escrita. A segunda que eu mencionei, que seria o grafite, algumas pessoas que se dizem intelectuais dizem que quer uma forma de abrasileirar a palavra, por isso que é dessa forma. Só que esses intelectuais vivem falando em francês sem perceber, quando se fala de vestuário, de perfumes e etc. Né? Vivem falando inglês sem perceber, quando vai se falar de programa, quando vai se falar na internet, sem perceber. Quando vai falar um mouse, que é um ratinho, se fala mouse. Então todo mundo fala inglês e francês o tempo inteiro, mas querem arrumar o escrita do grafite, sendo que não tem nada para arrumar. Mas enfim, isso é uma coisa de intelectual. Eu não estou nem aí para isso e acho que o que é original é original. O grafite não foi inventado no Brasil, então não é grafite, é grafite.